Olá! Se esse vídeo chegou até você porque um amigo compartilhou, porque você tá aí dando uma voltinha aí no YouTube, porque ele é um presente para você. É um bate-papo delicioso com uma mulher sensacional que acaba de lançar um livro pela Revista dos Tribunais. Esse livro aí vai ser um manual de consulta dos direitos das famílias para os advogados, para os promotores, para os operadores do direito, para os estudantes, para os professores e para você que é curioso aí e quer conhecer mais sobre os direitos das famílias. A Samantha é uma mulher fantástica, que eu tive o privilégio de ser aluna dela. A professora Samantha é mestre em Direitos Humanos pela Unifiel, pós-graduada em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, além de coordenadora do curso de pós-graduação da Proordem, Famílias e Sucessões da Proordem de Goiânia, é professora da Escola Superior de Advocacia e dos cursos preparatórios da OAB, além de professora dos cursos de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil da Unitoledo e da Proordem Goiânia e Anápolis. Ufa, saiu! Samantha, seja bem-vinda. Eu tô morrendo de curiosidade, super ansiosa por esse papo. É muito bom ter você aqui. E eternizar esse bate-papo, né? Todos os nossos bate-papos sempre são de uma grandiosidade, de uma profundidade, de trocas de conhecimentos fantásticos. E hoje a gente vai ter a oportunidade de eternizar esse momento e é muito bom ter você aqui, tá bom? Muito obrigada, Keila. Agradeço essa oportunidade, esse espaço para poder falar dessa obra, desse lançamento que me deixa muito feliz. E estou aqui à sua disposição para tirar essa curiosidade. É mesmo? Então vamos começar. Primeiro, é um livro com um título peculiar para o mundo jurídico. Sim. Famílias multifacetadas. Por que famílias multifacetadas? Comenta-se muito da decisão do Supremo, que é aquela decisão famosa, né, a DI 4277, de 5 de maio de 2011, que decidiu, ela realmente declarou, reconheceu aquilo que todo mundo já sabia, que era a família homoafetiva. Então é a decisão que tornou com efeito vinculante a realidade da união estável homoafetiva. Mas o que muitas pessoas não valorizam nesta decisão, que foi da relatoria do eterno ministro Carlos Aires Brito, que eu sou fã absoluta, é que ele ali, e ele foi seguido pela maioria do Supremo no julgamento, ele disse que a família é um continente. E quando eu leio esse voto e percebo que a família é um continente, a ideia é exatamente essa, porque um continente ele é formado por espaços territoriais distintos, com culturas próprias, modos de viver e de se relacionar, estados, países, cidades e por aí vai. E essa é exatamente a ideia das famílias. Então, quando ele partiu da interpretação de um conceito alargado de família, um conceito inclusivo, né, do artigo 226 da Constituição, ele trouxe essa ideia de que as famílias são várias. Elas derivam da cultura e dos modos de ser dos seus entes familiares. E com isso ele disse que as famílias são multiformes e multifacetadas. Então esse é um dos nomes que surgiu da interpretação extensiva do conceito de família, e como eu queria escrever sobre todo esse continente na sua vastidão, eu queria escrever sobre a multiculturalidade, sobre o multiculturalismo familiar, os diferentes modos de viver, de se relacionar e os efeitos jurídicos que nós teremos destas inúmeras relações, eu disse, não há nome mais apropriado que não seja esse, famílias multifacetadas. A gente tem nesse livro aí o prefácio do maravilhoso Rolf Madaleno, né? E eu quero ler um trechinho que ele coloca no prefácio para poder te fazer uma segunda pergunta sobre essa multiformalidade de famílias, né? Ele coloca assim, ó, vamos lá, abre aspas, maravilhoso Rolf Madaleno. É fato que o direito brasileiro
ainda anda alguns anos-luz diante da realidade sociofamiliar e que ele teima em negar ou persiste em esconder, não obstante toda a sociedade testemunhe a multiplicidade das formas de viver e de estar em família. Esse livro, ele fala de assuntos polêmicos da sociedade, né? Você traz aí religião, você traz o patriarcado, você traz o direito das mulheres, né? E realmente a gente vive aí numa sociedade que ela ou se nega ou persiste em esconder, né? E esse livro vem aí com questões que a gente enxerga assim, a gente está diante de um direito inclusivo dessas minorias? Essa é a grande questão, né, Keila? Porque nós temos um Código Civil, um livro de família, que na verdade já tem o nome no singular, exatamente porque a ideia, né, uma ideia da sociedade de que a família, a primeira é a família formada pelo casamento entre homem e mulher. Não é à toa que a lei incluiu as palavras homem e mulher, porque o que ela pretendeu realmente, de início, foi valorizar apenas este núcleo. Então, quando a gente pretende olhar para as outras famílias, as invisibilizadas, as marginalizadas, as que estão fora desse alcance, nós precisamos tocar em alguns fatores, né, polêmicos como estes, que justificam um discurso, uma narrativa, no sentido de que a única família válida é a tradicional, formada entre homem e mulher, e muito desse discurso ele vem com uma justificativa pseudo-religiosa, né, do pensamento cristão, do pensamento judaico-cristão, como se esse pensamento fosse o único que justificasse uma entidade familiar. Então, para que a gente possa expandir e mostrar que o fato de existir uma família tradicional como essa, de casamento fundado entre homem e mulher, isto não tira o direito de que existam outros núcleos diversificados com outras constituições e com outras maneiras de amar. Para isso, a gente tem que chegar no cerne dessa narrativa e desse discurso, e eu precisei tocar em pontos desse pensamento judaico-cristão, da religião, do surgimento da sociedade patriarcal, da estruturação da sociedade, da forma de opressão e manipulação e submissão das mulheres, porque isso é ditado dentro dos núcleos familiares, né? A submissão das mulheres, ela começa sempre pela figura paterna, e depois, historicamente, ela se estende à figura do marido, do varão. Então é preciso tocar nestes pensamentos, porque nós estamos especialmente num Estado laico, e no Estado laico é o Estado que recebe todos os tipos de liberdades religiosas, inclusive a liberdade de não ser religioso e de ser ateu. Então não se justifica que, por imposição de alguns, né, em cima dessas ideias, que são ideias que têm o seu valor apenas para aquelas pessoas, que isso seja uma imposição do modo de viver de outras. Então, a gente precisa ir fundo nesse discurso e nessa narrativa para que se possa abrir o leque de família para famílias e para que esse direito seja inclusivo e constitucional, porque é exatamente esta a pegada da lei para todas e para todos. Então a gente pode dizer que Famílias Multifacetadas abordou um protocolo para julgamentos com perspectivas do Conselho Nacional de Justiça. Esse protocolo é algo que, desde que ele foi editado, foi menina dos meus olhos, porque quem escreve sobre direito das mulheres, e essa é uma temática que eu abordo há muitos anos, quando o próprio CNJ, que é um órgão fiscalizador da atividade do judiciário, chega à conclusão de que ele precisa editar uma cartilha que seja um manual para que juízes e juízas possam fazer julgamentos com um novo olhar, um olhar dos direitos humanos das mulheres, um olhar das temáticas de gênero, um olhar da interseccionalidade, quando nós temos mulheres com questões raciais e de classe, então nós precisamos realmente reconhecer que falhamos, né, naquilo que se chama de uma igualdade material.
Nós falhamos, a partir, mesmo que a igualdade formal entre homens e mulheres exista desde a Constituição, na prática ela não existe, e isso ainda é um problema do judiciário. Então, no livro, eu tive uma preocupação enorme em todos os 16 capítulos, em usar o protocolo, em pensar conforme o protocolo, em ensinar, né, todos os meus alunos, eu que sou professora há tantos anos, ensinar dentro da perspectiva. E veja você, que esse protocolo é tão importante que anteontem, 14 de março, saiu uma resolução do CNJ, que antes esse protocolo era uma recomendação é um convite, não é mesmo? Ou não pode? Pode ou não pode, a partir de agora ele tem força obrigatória, força vinculante. Então realmente nós chegamos num momento da sociedade ou se pensa em prol de um direito das mulheres, ou estaremos todos muito atrasados. Chega de patriarcado. Chega de patriarcado. Esperar a mudança do Código Civil é a saída dos legalistas. Enquanto isso, nós temos aí um direito civil constitucional. Como é que você abordou isso aí no seu livro? O subtítulo da obra é Direito Civil Constitucional, porque a ideia é a seguinte: o direito de família não deveria ser assim, mas desde que mundo é mundo, ele é considerado uma pauta de costumes, né, que se diz. E o legislador, principalmente a religião e o olhar de algumas religiões, é muito voltado para regular os comportamentos dentro de família, né? Dizendo o que é papel do homem, o que é papel da mulher, como é que surge a educação dos filhos. Então, querendo ou não, isso tem um reflexo no poder legislativo. As nossas leis, todas reguladas pelo Congresso Nacional, nós temos ali bancadas que representam entidades religiosas, né, pensamentos religiosos com muita força. Então, determinados projetos de lei que são inclusivos, por exemplo, leis que são voltadas ao público LGBTQIAPN+, são projetos que não conseguem uma aprovação no Congresso Nacional. Desde a década de 70, nós temos projetos de lei constantemente arquivados, constantemente engavetados, exatamente porque são temas considerados negativos ao olhar religioso. E não há no Congresso Nacional uma preocupação de confeccionar uma lei que seja de alcance a todos. O conceito de lei já determina que ela seja geral e restrita e impessoal e alcance a todos. Imagine dizer que determinadas pessoas não terão o direito a ter uma família, nem os direitos de família, por conta de seus amores, de seus afetos, de suas orientações sexuais. Então, isso num Estado democrático de direito é uma violação das mais específicas aos direitos humanos fundamentais. Por conta disso, como nós não conseguimos avançar no que tange ao projeto legislativo, aguardar um direito civil que venha a ser efetivamente inclusivo das mãos do legislador não é uma realidade no Estado brasileiro. Nós temos que lidar com isso. Ah, mas não é a vontade do legislador. Não, não é verdade. Essa não é a vontade de algumas pautas. E a lei, ela tem uma função, e é para isso que entrou o Supremo nessa legislação muito vanguardista. O Supremo, ele tem um papel contra-majoritário. Então ele está lá para garantir o direito das minorias, mesmo contra a vontade das maiorias. Por isso que as decisões mais importantes que nós tivemos, que dão uma interpretação extensiva, né, do direito de família para estes núcleos invisibilizados e marginalizados, elas vieram das mãos do Supremo com efeito vinculante, né, efeito obrigatório. Então, esperar um Congresso Nacional ativo é colocar vendas nos olhos no que acontece no Estado brasileiro e ignorar que temos uma minoria social, isso não é quantitativa, é qualitativa, que está sendo subjugada em seus direitos e subtraída deles. Então, claro, precisamos de um direito civil constitucional extensivo, inclusivo, que assegure a dignidade destas pessoas, e essa obra vem fazer isso, né? Traçando um capítulo para cada uma destas famílias invisibilizadas. Uma das primeiras aulas que eu tive com a Samantha, ela falou assim: eu gostaria que vocês se despissem das crenças
religiosas de vocês, porque aqui a gente vai tratar sobre o direito. E independente se você acha certo ou não, a orientação de A ou de B é o direito dela como pessoa. E eu não esqueci disso, mas se esses nossos legisladores tivessem professores como Samantha Dufner na sala deles, eles com certeza já teriam trabalhado aí essas leis, esses projetos de leis que vai incluir aí a todas as pessoas, porque o seu livro traz essa inclusão. A gente tem um capítulo sobre gênero, sexualidade e o núcleo LGBTQI e APN+. Claro que tem que ter, e tudo começa ali, né? Existem 2 eixos que eu costumo trabalhar como eixos propulsores de um direito de família. Ele abriu para múltiplas formas, famílias multifacetadas. Isso sempre vai se renovar, Keila. Eu sempre vou ter que introduzir capítulos novos e formatos novos, porque a família, ela é um grande observatório. Nós temos famílias em todos os lugares, né? E de todas as maneiras. E aí, ali você experimenta e observa uma nova forma de relacionar e viver no espaço doméstico, voluntária e que cria laço entre as pessoas, e lá está um novo núcleo. E dentro dessas molas propulsores eu tenho o quê? Eu tenho a questão de gêneros diversos, né? Então eu tenho o gênero feminino, masculino, o gênero neutro, a figura não binária, né? Que já em outros países está reconhecida. Tenho pessoas intersexo e tenho orientações sexuais diversas. E esses formatos combinados entre si, eu tenho múltiplas formas e questões e reflexos de família. Então, eu tive o cuidado de ter um capítulo, são 40 páginas escritas em cima das questões de gênero, porque a advocacia precisa compreender, né, gênero, identidade, direito à existência, precisa compreender as polêmicas surgidas disso, como trabalhar recém-nascidos, intersexuais, como cuida o registro, precisa trabalhar os casamentos, as entidades, os possíveis problemas, a reprodução humana, a parentalidade. Então, assim, é muita questão. Eu condensei isso tudo no capítulo e trago doutrina e jurisprudência sobre a matéria. A gente pode dizer que se essa pessoa que está assistindo, ela provavelmente, ou ela conhece alguém, ou ela tem alguém na família, ou ela tem um amigo, que ela se enxergue aí em uma dessas famílias, aí ela faz parte de uma dessas famílias e que ela é detentora de muitos direitos, de todos os direitos que a família tradicional tem. E a família tradicional? Como é que ela veio aí no seu livro? Como é que ela veio representada? Né? Essa ideia que eu conversei bastante com o corpo editorial da RT, né? Porque essa é uma proposta bem nova, né? É um livro que reúna num único manual toda essa temática e doutrina e jurisprudência e enunciados. Ela é uma proposta muito inovadora. E a ideia é trazer aquilo que a família tradicional não enxerga, não vê. Então, eu tenho um capítulo, né, escrito especialmente para o casamento, numa leitura constitucional, o capítulo da união estável também, e tenho capítulos voltados para todas essas famílias. E a minha preocupação, e foi aí que eu trago uma doutrina, principalmente uma doutrina de direitos humanos, sociologia, filosofia e outros constitucionalistas do mundo inteiro, demonstrando que o direito de uma pseudo-maioria, né, que se justifica como maioria, como tradição, ele não pode ser imposto a uma minoria, e a existência de uma minoria não sacrifica ou ameaça o modo de viver desta tradição, né? Então a ideia é exatamente que tenha nesse continente chamado famílias características diferentes e ter o tradicional ao lado do moderno, né? Tem que ter lei
direito, garantia para todos numa convivência harmônica entre Pacífica, principalmente, né? entre si. Cada um é cada um, Keila. E assim, eu posso ter numa mesma rua, eu sempre digo aos meus alunos, numa mesma rua eu posso ter um vizinho, aquela cara de família, né, de margarina, né, que tem o pai, a mãe, os filhos, ao lado eu posso ter um casal gay, do outro lado eu posso ter uma família monoparental, uma mãe com seu filho, do outro lado eu posso ter uma família coparental, só se reúnem pelo fato da reprodução humana e por aí vai, todo mundo é família e todo mundo merece proteção especial do Estado, essa é a ideia. É isso aí. E a gente tem no nosso meio, aqui nesta sala aqui, você tá vendo só eu e a Samantha, mas nós temos vários modelos de famílias aqui, representadas pelos nossos amigos que estão aqui atrás das câmeras, que emprestou esse espaço pra gente. E aí do seu lado, você com certeza tem o seu formato de família, que vai contar a sua história, né? E isso é maravilhoso. E conta pra mim o que o negócio, Samantha, vamos apimentar esse negócio aqui. A pimenta jurídica, tá? Monogamia, poligamia ou poliamor? Os três, né? Os três. Pode tudo. A ideia é que os direitos sexuais e reprodutivos, reconhecidos em congressos internacionais desde a década de 90 como direitos humanos, ele nos traz a ideia de que a liberdade sexual é um direito da pessoa. Então ela tem direito a se desejar ser monogâmica, né? Muito do que eu trabalho na obra é que a monogamia não deveria ser imposta pelo Estado. A monogamia não deveria fazer parte da legislação, porque um Estado verdadeiramente democrático não é aquele que impõe, mas é aquele que tolera, né? Ele só pode repreender as condutas que realmente tenham um potencial, uma justificativa de política criminal. E, então, dentro desse eixo de liberdade, quem se sentir e desejar a monogamia, que seja, mas por vontade, não por imposição. Aqueles que desejarem a poligamia ou até mesmo a poliandria, né? A poligamia e a poliandria, elas são autorizadas em alguns países do mundo. Poligamia quando um homem tem vários casamentos, né? Então tem alguns países, principalmente lá no espaço árabe, onde isto é autorizado. A poliandria é o contrário, são alguns povoados já estão em extinção, mas também existe na África, onde a mulher tem vários maridos, então a multiplicidade de casamentos. No Brasil, isso é considerado crime, a bigamia é criminalizada no Código Penal, mas a ideia é que a poligamia e a poliandria são eixos desiguais, onde uma pessoa é dominante e teria para com as demais uma superioridade de gênero. Então essa é a maior crítica que se faz. Mas dentro da esfera da liberdade, as pessoas poderiam optar. E o poliamor, né, que muitas pessoas confundem com a poligamia, o poliamor nada mais é do que uma multiconjugalidade consentida, né? Eu pesquisei, tem uma obra fantástica da Duína Porto a respeito, uma professora da Federal, e o poliamor, na verdade, ele prima por um eixo de igualdade entre os parceiros. Então, o trisal ou o quarteto, eles estão entre si uma relação onde todos são sujeitos de deveres e direitos a combinar por todos eles. Existe uma fala de lealdade, existe um acordo aberto entre pessoas maiores e capazes. Então, eu sempre digo para aqueles que se escandalizam, mas professora, poliamor é algo que viola, né, os preceitos sociais, religiosos, e eu digo novamente, você não gosta, não faça. Né? É muito simples. Quem tem que aceitar é quem está lá. Então, assim, a ideia é que nós tenhamos um mínimo de intervenção dentro da esfera íntima, sexual e privada dos outros. O que cada um quer viver dentro da sua liberdade sexual e até mesmo a falta, a ausência de um parceiro sexual, porque a pessoa também pode optar dessa maneira, deve ser respeitado pelo Estado
pela lei e pela sociedade. A gente não pode esquecer que o direito de família, ele traz um conjunto de direitos que torna essas pessoas, esses membros, extremamente especiais. Então, a pessoa que é alçada a uma condição de família, ela vai ter direitos como direito de alimentos, direito de ser parente, direito de sucessão, que é o direito de herança, o direito real de habitação. Então, quando você exclui uma pessoa deste âmbito de proteção por conta de suas escolhas sexuais e íntimas, você, na verdade, está praticando uma discriminação e um preconceito que culmina na exclusão de direitos. Então, qual dos três? Eu te diria os três, por que não? Os três, por que não? Cada um com a sua história. Exatamente. Cada um com a sua história. Tá certíssimo. E vamos lá, nas famílias parentais, você traz no seu livro aí algumas pesquisas na área de reprodução humana assistida. Vamos lá, que família é essa? No livro, eu chamo desse capítulo de famílias ectogenéticas. Eu sou membro do IBDFAM e o IBDFAM, ele trabalha as famílias plurais há muito tempo, em ambientes de congresso, e eu pesquiso em reprodução humana assistida há mais de 11 anos, né? E dentro desta realidade, eu pude perceber que com o avanço da biotecnologia, as formas de fertilização in vitro e de inseminação artificial, casais, pares homoafetivos, 2 homens, 2 mulheres, figuras trans, pessoas com idades mais avançadas ou com algum problema de esterilidade, começaram a viabilizar os seus projetos de filiação. Né? A ciência chegou para permitir a essas pessoas que realizassem o sonho da maternidade e paternidade. Então hoje, com essa expansão, com essa possibilidade, nós temos vários tipos de reprodução que vão trazer vários tipos de famílias também, né? Porque muitas vezes nós precisamos da figura que na prática as pessoas chamam de barriga de aluguel, mas não existe barriga de aluguel, porque no Brasil não pode ser cobrada essa atividade, né? Tudo que deriva do corpo humano tem que ser gratuito, então ela é a barriga solidária. Então, dentro dessa linha das famílias ectogenéticas, eu apresento possibilidades de realização do projeto de paternidade e maternidade através dessas figuras, que são as barrigas solidárias, através de doadores anônimos, então são doadores de esperma, doadores de óvulos, e as questões que derivam deste universo. Samantha, aquela mulher que já está mais madura e ela foi lá e ela congelou os óvulos dela porque ela não era casada, não pensou na maternidade mais cedo, ela foi lá e congelou. Deu lá uma certa idade, ela falou, vou lá e vou pegar os meus filhotinhos e vou buscar lá no banco de espermatozoides um pai para o meu filho e nós vamos fazer ali a reprodução assistida e eu vou gerar. Esta vai ser uma família ectogenética. Ela é uma família que, pelo ponto de vista, qual é a forma de constituição da família? Ectogenética. Mas ela existe uma conjugalidade? Não, é uma pessoa sozinha. Então também é monoparental. Então é possível você fazer estas coisas. Inclusive, quando eu falo em monoparentalidade, eu trabalho muito a monoparentalidade num eixo feminino e num eixo masculino. Porque a realidade das mulheres como chefes de famílias, ela é muito diferente da realidade de homens como chefes de família. E eu trago muitos estudos, principalmente no âmbito da psicologia, para mostrar a dificuldade que as mulheres têm quando elas estão à frente de uma chefia. Porque elas têm um desafio maior no mercado de trabalho e depois elas estão sozinhas ali como chefes da realidade econômica daquela família. Então é importante a gente pensar dentro da perspectiva de gênero, né? Exatamente como que se esteia. Quando eu tenho uma mulher que faz isso, normalmente é uma mulher com poder aquisitivo mais alto, né? Então são realidades distintas. É verdade. E não tem como a gente... e aí aqui a gente não está falando de feminismo, mas infelizmente no mercado de trabalho, no momento de se dedicar ali à criação dos filhos, a liderar uma família, a mulher acaba sendo...
não é prejudicada, mas ela acaba tendo que se desdobrar muito mais para poder ela cumprir, às vezes, o mesmo papel ali da figura masculina em virtude do tudo. É sobrecarregada, a verdade é essa, é isso mesmo. Vamos lá, então. Essa família aqui tradicionalmente acontece no Brasil, mas a gente fecha os olhos. É o concubinato. O concubinato é uma delícia, né, Samantha? Dar aula nas formas de família, na sala de aula, 250 alunos e você falando do concubinato. Vem de tudo ali. Eu vou dizer uma coisa. Nós caminhamos na jurisprudência na pauta dos direitos LGBT. Caminhamos, conquistamos algumas decisões judiciais importantes. Hoje nós temos um lugar de fala, organizações, associações, ainda tem muito a ser feito, não tenha dúvidas. Mas hoje o núcleo mais marginalizado é esse que ainda traz o ranço da palavra concubinato, né? Uma palavra que eu nem gosto, nem concubinato, nem concubina, e eu uso no feminino porque grande maioria, estatisticamente, é sempre a mulher. Eu não gosto dessa palavra que surgiu, porque não sei se você sabe, mas a primeira vez que nós vimos numa lei a palavra concubina foi no Código de Hammurabi, né? Esculpida em pedra, né? E andamos tanto de lá para cá, e continuamos falando em concubina, porque naquela época ainda não existia o casamento civil, o casamento era só religioso, mas o homem tinha direito a uma esposa. E essa esposa, ela teria todas as garantias da lei da época, né? Garantias, né? Ela não tinha propriedade, ela era submissa ao marido, mas enfim, ela tinha um status de esposa que trazia a ela uma diferença entre as demais mulheres. E lá no Código de Hammurabi existia a garantia de que ele poderia ter quantas concubinas mulheres ele quisesse e ele traria todas para dentro de casa. Então vivia ele, a esposa e as concubinas. A esposa que eram com todos os direitos e as concubinas. Entre aspas, né? Ela, na verdade, fazia as concubinas de escrava dela também, e as concubinas eram escravas sexuais do homem. E até desde aquela época, quando uma concubina engravidava, veja que loucura isso, a concubina engravidava e ela perdia o direito à maternidade, porque para aquele filho fosse legítimo, quem assumia a maternidade era a esposa. Então, assim, você vê que historicamente, né, a palavra concubina é uma palavra que tem um peso histórico, cultural, moral e religioso de alguém que está ali numa posição de inferioridade. Então, eu não gosto dessa palavra, eu acho ela descabida de todo sentido. No Código de 16, nós não tínhamos um dispositivo que vinha especialmente proibindo o concubinato, e no Código de 2002 ele apareceu. Porque desde que o mundo é mundo, nós temos essa realidade de que principalmente o homem, porque isso já é uma questão histórica que eu acabei de relatar do Código de Hammurabi, não é só Brasil, é mundo, principalmente o homem, ele tinha mais do que uma mulher. O que mudou do Código de Hammurabi para cá é que hoje ele tem essas duas mulheres em casas separadas, né? Então, essa ideia da concubina é a outra, né? Que muitos chamam de amante, mas nem sempre será. Tem algumas questões aí técnicas a verificar e assegurar, mas a ideia é daquele homem que, na verdade, ele constitui dois núcleos que ele enxerga como família por um longo tempo, é um hábito que ele tem, e ele trata assim. Então, muitos homens usam, às vezes, a justificativa do trabalho, as viagens, né? Para ter uma família numa cidade, outra no outro. E quando você vê, essas histórias param no judiciário e você vê mulheres que estão há 40 anos casadas com um homem, filhos ali de 30 e poucos anos, e a outra está lá há 30, que também tem filhos, e ali a lei escolhe quem? Escolhe privilegiar o casamento, como se essa família fosse superior, e ela não é hierarquicamente superior à outra, e marginaliza por questões históricas, religiosas e culturais o segundo núcleo, que vai ter direito a absolutamente nada. Então, é preciso
pensar nessa realidade social e é preciso pensar que quem paga a conta do adultério masculino é sempre a concubina e é ela quem é subtraída de direitos. Por isso tem um capítulo todinho sobre famílias paralelas. A gente pode ter uma gotinha de esperança nesse capítulo e tem uma jurisprudência aí que tenha dividido aí. Olha, Keila, esse é um capítulo que eu escrevi com o coração na boca, porque historicamente nós começamos, né, de uma maneira muito ruim. Os tribunais começaram a receber essas demandas. Eu tenho inúmeras decisões de tribunais estaduais do Brasil inteiro. Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, reconhecendo direitos ao segundo núcleo, a essa segunda companheira, reconhecendo a possibilidade, inclusive, de uma triação, que é uma teoria que surgiu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com o desembargador Rui Portanova. Então nós começamos a avançar. Então tem várias jurisprudências para o advogado que vai defender esta segunda companheira. Só que infelizmente no ano passado não, 2021, nós tivemos um retrocesso do Supremo Tribunal Federal na relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E ele deu repercussão geral a esse julgamento, onde existe um precedente do Supremo no sentido de que é proibido o reconhecimento das famílias paralelas. Foi um retrocesso muito importante, mas eu continuo com a recomendação: vamos lutar, porque cada caso é um caso e não é possível fechar os olhos para a realidade social. #Xandão, tô chateada com você, tá? Vamos lá. A gente tem um modelo de família aí, atualmente, que é aquela família que ela escolhe não ter filhos. Sim. E ela traz para si o pet, e o pet vira ali o companheiro, vira o filho, o pet vai pra creche, o pet vai pra terapia, o pet tem acupuntura. O pet, ele tem todo o carinho, todo o amor que a figura do filho tem para aquela família. E a gente tem já casos de o casal separa, e aí com quem que fica o pet, a guarda compartilhada, não é, vai dar pensão, não vai. E o seu livro tem um capítulo para esses pets aí, para essas famílias em que o pet faz parte. Conta pra gente sobre esse capítulo aí. O capítulo das famílias multiespécies. Inclusive, eu dediquei o meu livro pro meu filho, né, meu filho humano, que é um adolescente, e pro meu filho não humano, que é o meu gato, Odin, porque ele foi meu grande companheiro, né, das madrugadas de escrita. E a gente tem que entender que nas famílias modernas, os pets, os gatos e os cachorros, normalmente são eles, mas não impede que tenha algum outro, eles são membros da família, são membros especiais da família. Então, há correntes que já olham estas famílias como filhos não humanos, né? Se fala hoje, modernamente, na dignidade animal. E eu tive a preocupação de trazer a legislação estrangeira que fala sobre a natureza jurídica dos animais domésticos. No Brasil, o código, ainda muito atrasado, ele trata todos os animais como coisas, bens móveis da categoria semoventes, o que nos parece muito insensível. E essas legislações mais avançadas, né, como a de Portugal, ela traz uma natureza jurídica de seres sencientes. Porque os animais domésticos, eles sentem emoções, eles sentem amor, saudade, dor, afetividade, raiva. Então, por conta disso, eles são seres extremamente sensíveis. E nessa linha de um tratamento muito mais compatível a essa natureza destes animais, eles ganham um status de membro de família. E realmente é verdade, eu tenho visto muitas famílias que optam por não ter filhos humanos e colocam os seus pets, mais de um normalmente,
como os filhos não humanos, com todo esse tratamento. E ali nós temos conflitos que surgem no momento em que essas famílias são desfeitas, né? Então nós temos hoje ações em varas de família, discussão se é competência de lá ou não, eu tenho jurisprudência sobre isso na obra, discutindo sobre eventual custódia ou guarda para alguns, pensão alimentícia, cobertura das despesas. Então são questões muito atuais, Keila, que exigem um olhar muito diferenciado sobre a realidade da família. O advogado que milita nesta área, ele precisa estar preparado para estas questões, porque o código não vai trabalhar com nenhuma delas. Então a minha missão foi condensar tudo numa obra que pudesse auxiliar o dia a dia desse profissional. Eu vou pegar mais uma vez carona com o prefácio de Rolf Madaleno aqui na obra da Samantha, para compartilhar um pouquinho que eu achei fantástico, o olhar dele, e eu não vejo dentro do direito brasileiro outra pessoa que não você que pudesse escrever um livro com tamanha sensibilidade, com coerência, com inteligência, com poder de fala, como você, e eu vou dividir aqui um pedacinho do trechinho aqui. Ele fala assim, olha, como visto, Samantha Dufner era e sempre será a pessoa certa para escrever sobre família, religião e patriarcado, sobre princípios vinculados aos direitos das famílias e ao direito constitucional das famílias, para escrever como agora sucedeu sobre os direitos humanos das mulheres, sobre as suas demandas, as discriminações, sobre a violência de gênero e particularmente acerca das famílias multiculturais e multifacetadas que contém a família tradicional brasileira. Porque a família multifacetada, hoje ela é a família tradicional brasileira, né, Samantha? Sim, sim. A variedade é a regra, né? A ideia de que aquela tradição é o que vigora no Brasil é realmente ter uma ilusão da realidade social. É só olhar os vizinhos num prédio, a rua, a própria família, né? Cada núcleo que é formado ali, o primo, a tia, o irmão, que você vai ver que cada família tem uma faceta diferente. O professor Rolf Madaleno é de uma generosidade incrível. Eu fiquei extremamente feliz e grata quando ele aceitou prefaciar a minha obra. Ele, com a sua grandiosidade técnica, além de humana, foi muito sensível e muito generoso, abrindo, né, essa obra desta maneira. Ele sabe, né, quem é da área sabe o quanto é um projeto de coragem escrever desta maneira, né, avançando um pouco diante desta doutrina mais conservadora, porque o civilista tradicional ele é muito conservador, mas já era hora e era necessário, e eu fiquei extremamente à vontade de fazer. É necessário a gente falar. Pra galera se situar aí, a gente vai fazer um bate assim rapidinho, você falar assim, olha, quando você ouvir sobre família monoparental, a gente tá falando de família onde existe um único ascendente, ou pai ou mãe, e os seus descendentes. Ok, tem aí, se identificou? E a família socioafetiva? Socioafetiva é aquela estabelecida numa relação entre ascendentes e descendentes, mas esse vínculo não é um vínculo biológico, é um vínculo afetivo. Então, a família socioafetiva pode vir pela adoção, pode vir pela simples relação da posse de estado de filho. Então, é o chamado filho do coração. Filho do coração. Identificou? E a multiparentalidade? A multiparentalidade é um desses avanços da socioafetividade, né? Porque com essas famílias múltiplas, não é raro que na história de um filho, criança, adolescente ou mesmo adulto, ele venha se deparar com a existência de dois pais ou duas mães, ao mesmo tempo ou não, um biológico e o outro do coração, que pode ser o padrasto, a madrasta, ou alguém que o criou, alguém que exerceu aquele papel na falta ou em conjunto com alguém. Então, como antes, né, na história da socioafetividade,
o magistrado tinha que escolher qual era o melhor pai, se o biológico ou afetivo, porque era impossível dividir a criança ao meio, né? Então, Vilela descreveu muito bem isso nos seus estudos na década de 70. Hoje, com essa repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, é possível multiplicar os laços de amor. Então, por que escolher um pai apenas ou uma mãe apenas, se existir melhor interesse e vínculo afetivo para assegurar a multiplicidade? Então, a multiparentalidade vem para poder propiciar na histórico daquele filho que ele tenha mais de um pai, mais de uma mãe, não só na realidade fática, mas também nos registros e nos direitos, por que não, né? Sensacional. E a coparentalidade? A coparentalidade é um nome novo para uma relação não conjugal. Porque veja bem, Keila, nas famílias conjugais, que são aquelas famílias onde há uma relação afetiva e sexual entre os parceiros, eles podem ou não optar por filhos. Mas pensemos agora em eixos não conjugais. Dois amigos que queiram realizar um projeto de paternidade ou de maternidade. Como você agora há pouco exemplificou, que uma mulher pode sozinha ir à clínica de reprodução humana e realizar o projeto de filiação com doadores anônimos. Se em lugar de doadores anônimos, a pessoa quer escolher aquele pai ou aquela mãe para que juntos possam criar, gestar e educar esta criança para toda a vida. Também não seria possível? É aí que surge a ideia da coparentalidade. Duas pessoas que se conhecem, se apoiam, têm amizade, respeito mútuo e um desejo comum, serem pais. Mas entre eles não há uma relação conjugal, não há uma união estável, não há uma relação de namoro, não há nem relação sexual. Então eles podem juntos, e porque tem esse projeto em comum, procurar a clínica de reprodução humana e os dois, né, realizarem o desejo de gestação e dali para frente regular uma família onde eles, pais, têm toda a obrigação com a prole para toda a vida, mas entre eles não há uma conjugalidade, nem os direitos decorrentes de uma união estável. Né? Esta é uma família, inclusive tem gente na mídia, casos famosos, onde se discute, era união estável ou não era? Se não era, era uma coparentalidade e os reflexos jurídicos são completamente distintos. Eu examino na obra, ensino inclusive a fazer contrato sobre isso lá, tem as sugestões de cláusula, por quê? Para formar, para provar que um núcleo foi constituído apenas para a geração de filhos e não para uma relação conjugal, é preciso ter um contrato. Famílias multifacetadas chega para trazer um olhar muito mais humano aos nossos operadores, né? Essa é a ideia. Eu quero que você dê uma olhadinha ali para aquela câmera e manda um recado para os seus alunos, para os seus colegas de profissão, para aqueles, para quem, aonde esse vídeo chegar, para eles terem um olhar mais humano sobre as famílias, sobre o trabalho deles. Eu acho que no direito das famílias há uma ausência desta sensibilidade, dessa humanidade, para você tratar as famílias com respeito, com carinho, independente do formato delas, ou se elas estão se desfazendo para virar um novo formato de família. E eu queria que você mandasse um oi para essa pessoa aí, para poder a gente encerrar nosso bate-papo. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Keila, por ter assim, me convidado para fazer, né, esse bate-papo, conhecer mais sobre essa obra. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui atrás dessas câmeras, me apoiando e propiciando que eu leve essa mensagem a todos. Quero deixar aí uma mensagem para que todos que já foram meus alunos, ou os que nunca foram, ou os que ainda serão, eu quero deixar uma ideia. Qual é o problema de aceitar a liberdade do outro? Como a sua família se sente ameaçada ou prejudicada existindo uma outra família de outra maneira? Por que julgar quando é possível somar? Se nós temos uma sociedade realmente democrática, e se no artigo 1º nós temos como fundamentos da República a dignidade, a cidadania e o pluralismo, é porque todo mundo tem direito a ter a sua família, com a sua faceta, são as famílias
plurais e multifacetadas. Eu te convido a ter um novo olhar menos, como que eu posso dizer? Um olhar que seja menos invasivo à liberdade do outro e que seja mais solidário, inclusivo e respeitoso. Tá bem? Muito obrigada, Samantha. Eu falei para você que ia ser um presente. Foi para mim, eu tenho certeza que foi para você também. E acompanhe Samantha nas redes sociais, acompanhe a história e a caminhada dela, acompanhe a gente no nosso trabalho também. Vem apoiar, vem fazer parte, vem trazer a sua história e vamos ser felizes, independente da família que a gente escolheu, ok?